glorificar o nome do Senhor, louvar ao Senhor. E aprender da palavra do Senhor, viu? Fico feliz, teus irmãos aqui, a irmã Ana, que retornou de novo aí do exterior. Está de volta na cidade, no Panelão, esteve aí pro lado da Europa aí. Voltou de novo também, agora a igreja está unida novamente. Amém? Glória a Deus. Amém? A criancinha fica quietinha, caladinha, viu? A merendar depois. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Até o 25. Fala sobre o sofrimento do tempo presente e a glória futura. Amém? Romanos o quê, irmão? Romanos 8, versículo 18 ao 25. A palavra do Senhor diz assim: porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, como alguém espera pelo que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém? Amém. Nós sabemos que o autor desta carta foi o apóstolo Paulo, e ninguém melhor do que ele para falar sobre sofrimento. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, irmão, sofreu mais do que qualquer outro dos apóstolos, porque ele padeceu muita perseguição durante a sua trajetória de missionário, pois ele foi espancado, foi chicoteado, foi preso, foi mordido por uma serpente, foi morto, delegolado, ou seja, e passou por sofrimento de fome, de necessidade de escassez, de tudo que ele precisava para o seu ministério. Tudo isso, juntando tudo isso, eu acho que ninguém mais passou pelo sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Então ninguém melhor do que ele para falar sobre sofrimento. E ele está dizendo que por mim mesmo tenho por certo, ou seja, no ponto de vista de Paulo, ele tem a certeza de que o sofrimento desse tempo, do tempo presente, que ele se refere ao sofrimento terreno, o sofrimento que ele passou, o sofrimento terreno, ele tem por certo que esse sofrimento não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós, ou seja, com a glória que está guardada para nós, que há de ser manifestada em nós.
quando Cristo voltar. Amém? Ou seja, o apóstolo Paulo sofreu muitos angústia, até ele faz uma declaração no final da sua vida a respeito que até os seus contribuintes da obra o abandonaram, até o seu filho na fé sentiu vergonha dele, foi rejeitado, foi desprezado e foi morto. Mas antes de ser morto, ele escreve essa carta e fala sobre sofrimento e faz uma comparação, o sofrimento terreno com aquilo que nos aguarda, com a glória que nos aguarda. E ele diz que a glória que nos aguarda pesa mais do que todo sofrimento terreno, todo sofrimento do tempo presente. Ou seja, não há sofrimento que nós iremos passar maior do que a glória que nos aguarda para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, isso é muito importante para nós, principalmente nos nossos tempos, porque nós estamos vendo que o mundo ele está sendo moldado para um governo autoritário, para um governo único. Nós vemos as nações se unindo para fazer guerras. E a palavra de Deus diz que será nesse período de guerra que se levantará o verdadeiro anticristo com a promessa de paz. Paz, paz. Ou seja, é necessário que haja guerra para que venha alguém prometendo paz. Para que o mundo clame por paz. E nós estamos vendo o mundo pegando fogo. É anúncio de guerra a todo instante. Aonde não está acontecendo guerra, mas os rumores estão aí. Isso tudo, irmão, reflete em sofrimento. Porque quando um governo se torna um governo absoluto, autoritário, o primeiro ponto que ele vai atacar é a igreja. Porque ele sabe que a igreja é a única instituição e a mais forte para combater a corrupção mundial. Então é o primeiro ponto onde os líderes pensam em atacar. Eles vão colocando leis para que impeça a igreja de cultuar em lugares públicos e também nos templos fechados. E depois leis para proibir reuniões em casas e também a proibição da própria Bíblia. Amém? Então isso nós sabemos que vai acontecer no nosso Brasil e não está muito distante disto. Nós estamos vendo um governo aí assumindo um total liderança no nosso país e ele já se declarou anticristão. Ele disse em uma entrevista em que ninguém precisa de igreja, cada um pode orar em casa. Ou seja, ele já deu detalhe do que ele vai fazer nesses anos que sucede. Então, irmão, essa mensagem é para nós. É para esse tempo, porque o que nos aguarda é pior do que aquilo que já aconteceu nos tempos passados. A palavra de Deus vai falar que nos últimos dias haveria uma tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá outra igual. Nós cremos que haverá uma grande tribulação, e ela será única, e será diferente de todas as outras. Essa tribulação, ela vai acontecer, irmão. Talvez até mesmo em nossos tempos, se talvez nós não alcançarmos, mas talvez nossos filhos alcancem isto, porque o mundo está como um caldeirão fervendo, a ponto de jorrar para fora, explodir tudo, toda a angústia, toda a maldade do mundo embutida. Por isso, irmão, nós temos que ter em mente uma coisa, que qualquer sofrimento que haja, que venha ao nosso encontro, irmão, temos que ter essa convicção de que nenhum sofrimento é mais pesado do que a glória que nos aguarda. Nenhum sofrimento é maior do que a glória que nos aguarda, do que aquilo que o Senhor Jesus foi preparar para nós, uma morada eterna, uma vida eterna com Ele. Amém? E Ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, ela aguarda
com uma ardente expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por que ela aguarda? Porque aqui o apóstolo Paulo está personificando a criação como algo que tem discernimento ou algo racional. Ele está dizendo que aqui ela aguarda com grande expectativa até que os filhos de Deus sejam revelados, redimidos, restaurados. Por quê? Porque ela sabe que quando isso ocorrer, ela também será libertada desse cativeiro em que ela foi colocada. Ela continua o texto dizendo: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a criação, na outra tradução é a natureza, a criação ela foi colocada no estado de decadência, de deterioridade. Ela está se decaindo, se destruindo. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, irmão. E quando isso começou? Qual é o causador de tudo isso? Isso iniciou ainda no jardim. E a causa? O pecado. Quando Adão e Eva pecam, e Deus o amaldiçoa, a mulher que antes daria luz sem dores, agora dá luz diante de dores. O homem que antes não ia trabalhar arduamente, pesado, para ter o seu suprimento, o seu alimento, e apenas cultivar as frutas para comer, agora Deus diz que do suor do seu rosto comeria. Ia ter que cultivar o solo. E a terra, ele disse, por sua causa maldita é a terra. E quando ele diz isso, ele está amaldiçoando toda a natureza. A criação foi amaldiçoada. Nós vemos isso acontecendo no nosso dia a dia. Se nós formos perguntar às pessoas mais velhas do que nós, como que era no passado, a natureza, a vasta natureza, tanto a flora como a fauna, eles vão contar muitas coisas boas que haveria no seu tempo. Meu avô dizia: meu filho, no meu tempo tudo era fastura. Peixes tinha muitas águas, fastura de nascentes. Eu cheguei a alcançar muita nascente aqui, porque aqui na região de Miguel Alves é uma terra muito rica em água. Quando eu era novo, eu gostava de caçar passarinho e eu via muitos fluentes de águas, muitas nascentes, muitas minadores que chamam, né? Então, aquilo dali seria os futuros rios, se o homem não destruísse a natureza. Mas por causa da corrupção do homem, a natureza está sendo devastada. E junto com ela está indo os animais, as aves, os peixes, a floresta, a água que está encolhendo cada vez mais, as terras estão ficando áridas, seca, o rio está secando. Nós estamos vendo a natureza num estado de decadência, declínio, está sendo destruída, irmão. Ela foi colocada, não foi por sua própria escolha que ela está nessa situação, mas ela foi colocada, e por consequência de quê? Do pecado. O pecado é devastador, irmão. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado é um câncer, que destrói de dentro para fora. Versículo 21 diz assim: na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, ela aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus sejam redimidos, ou sejam restaurados, ou seja, adquire um novo corpo, tem o seu corpo restaurado, redenção do corpo. Por quê? Porque quando o nosso corpo for restaurado, um corpo de glória, quando Cristo vier, toda a natureza será também restaurada, toda a natureza.
e então haverá novos céus e nova terra. Por isso que ele aguarda, a natureza aguarda, pela sua liberdade também, porque ela sabe que essa liberdade acontecerá quando os filhos de Deus forem restaurados. Amém? Versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme. Ou seja, o sofrimento da criação, ele demonstra com gemidos. Gemido é um sofrimento agônico, muito forte, ao ponto de gemer. Mas esse sofrimento, essa angústia que a natureza sofre, que ela demonstra com gemido, não é de desespero, não é de desesperança, mas ao contrário, é de esperança, porque na tradução da NVI ele vai dizer que é como uma mulher que está em trabalho de parto. E o que significa uma mulher que está em trabalho de parto? Uma mulher que está em trabalho de parto, ela sente dores grandes, que falta não suportar aquela dor. Mas a dor dela, o sofrimento dela não é de desespero, querendo tirar a própria vida. Mas ela está sofrendo e ela sabe que o sofrimento dela é passageiro, é temporário, é até que a criança nasça. E então tudo passa e vem a vida. É o sofrimento da natureza, da criação aqui. Ela está gemendo, mas gemendo de esperança. Esperança que o povo de Deus seja redimido. E então ela também será redimida desse cativeiro, da decadência, cativeiro da corrupção, pelo qual ela foi colocada, por conta do pecado que veio através do homem. Amém? Versículo 23 vai dizer: e não somente ela, não somente a criação, mas também nós quem? Os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho e a redenção do nosso corpo. Ou seja, igualmente a criação, nós também gememos. Nós os que temos o Espírito Santo, a primícia do Espírito Santo, nós que já temos o penhor do Espírito Santo, a prova que Cristo vai voltar, ele deixou como prova de que ele voltaria, como um penhor, o Espírito Santo. Nós que fomos redimidos, o nosso Espírito já foi redimido, nós aguardamos e gememos pela nossa redenção do nosso corpo também, porque nós também teremos um corpo glorificado igualmente a de Jesus, para habitar nos céus para sempre com Jesus. E neste tempo a natureza, a criação será também restaurada. Amém? E então haverá novos céus e nova terra. Porque na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, mas como pois esperamos aquilo que vemos? Ou seja, na esperança nós fomos salvos. Nós fomos salvos pelo meio de quê? Pelo meio da fé. É pela fé que nós somos salvos. Nós cremos na nossa vida eterna. Nós cremos na nossa salvação. Nós cremos que Cristo vai voltar. Nós cremos que nós também teremos um corpo glorificado para habitar nos céus. E é nessa esperança. A esperança é a certeza daquilo que nós não vemos. É nessa esperança. Esperança é a convicção de algo que ainda não aconteceu, mas que por fé nós cremos que vai acontecer. É como se já tivesse acontecido. É a certeza experimental. É a esperança da glória de Deus, a esperança da nossa redenção, a esperança de uma vida eterna com Cristo. E é nessa esperança, irmão, que nós fortalecemos, esperamos a cada dia, ansiosos, gememos no Espírito, esperando a redenção também do nosso corpo, para subir aos céus e habitar para sempre com Cristo. Estaremos livres de toda corrupção, de toda decadência terrena. Amém?
para encerrarmos. Ele vai dizer: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, se nós cremos, irmão, se nós temos esperança por algo que nós ainda não vemos, mas cremos que vai acontecer, e é como já tivesse acontecido, nós aguardamos com paciência. Ainda que venha sofrimento, angústia, perseguição, tribulação, dores, prisões, massacre de cristão no Brasil e no mundo, nós estaremos firmes nessa esperança, na esperança de um corpo redimido, de habitarmos eternamente com Cristo. E para nós, irmão, pela fé, é como se já tivesse acontecido. Nós estamos apenas aguardando o tempo exato para o cumprimento de toda a Escritura, para que tudo isso se cumpra. E então nós subiremos para os céus. Amém? Por isso, irmão, ainda que nós venhamos sofrer, irmão, lembre de uma coisa, que nem o sofrimento da terra pode ser comparado com a glória que nos aguarda, com a glória que está preparada para nós nos céus. Amém? E o Espírito Santo nos conforta com isso. Possa nos consolar, nos confortar, porque nós ainda estamos num corpo de pecado, irmão. Por isso nós sentimos medo, entendeu? Mas nós temos que ter essa convicção, irmão, de que a glória é maior do que o sofrimento. Que por mais que nós venhamos sofrer, isso não é nada, é passageiro, é transitório, é temporário, é vaidade. Logo, nós teremos uma eternidade com Deus. Iremos morar com Ele para sempre. E nunca mais iremos sofrer. Nunca mais nós iremos ver corrupção. Porque no céu não há corrupção, irmão. No céu nós estaremos livres do mundo, deste mundo caído, desse sistema corrupto que está aí reinando neste mundo. Amém? Que o Senhor nos ajude a permanecer fiel, com responsabilidade com a obra de Deus e com seriedade com o trabalho que Ele nos confiou. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, às vezes nós sentimos dores e até perdemos o controle, Senhor.